Nesta terça-feira, os parlamentares aprovaram a proposta dos deputados Marcelo Freixo e Jorge Pisciani, que proíbe a revista íntima nos visitantes do Departamento-Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE. De acordo com o projeto, a revista deve ser feita de forma mecânica, com a utilização de equipamentos como detectores de metais e aparelhos de raio-x. O projeto segue para sanção ou veto do governador. A gente espera que o governador sancione o mais rápido possível, até porque é uma lei aprovada por ampla maioria dos deputados, garantindo aí a possibilidade da dignidade dos familiares, tanto do sistema penitenciário quanto agora do DEGASE, na hora de visitar os seus entes. A gente garante que a pena aplicada a essas pessoas não se estenda à família. E a gente garante que essas pessoas possam, então, não desistirem de fazer as visitas, o que é muito importante para a ressocialização. Os deputados aprovaram a proposta conjunta dos poderes executivo e judiciário, que permite ao governo a utilização temporária de até 37,5% dos depósitos judiciais. De acordo com o texto, a quantia equivalente a mais de 6 bilhões de reais vai ser usada para o pagamento de pensionistas e aposentados do Estado. O projeto acrescenta nova regra a uma lei anterior, que já permite o uso de 25% do fundo para a quitação de precatórios. O Poder Executivo e o Poder Judiciário remeteram mensagem conjunta a esta casa, que dá uma tranquilidade aos aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, sem nenhum prejuízo de nenhuma das instituições. Acho que é uma demonstração de apoio que o governador Pezão tem nesse momento para tirar o Rio de Janeiro dessa situação difícil que se encontra em função da crise nacional, da falta de investimentos na Petrobras, pela situação que passa a Petrobras e conhecida da população brasileira, O que é importante, um governante, na medida em que ele demonstra ter apoio e ter força e com os outros poderes, e trabalhando harmonicamente com os outros poderes, isso ajuda ele a equacionar com mais facilidade a já difícil situação do Estado do Rio de Janeiro. O texto aprovado em plenário incorpora 8 emendas propostas pelos deputados. Dentre elas, a que determina que o valor deve ser citado na Lei Orçamentária de 2015. Na LOA de 2015, não havia a previsão de entrada desses recursos. Então tem que haver um decreto do governador modificando a LOA 2015, dizendo qual é a fonte de recursos em que serão alocados 6 bilhões, para que depois nós possamos acompanhar a transferência do mesmo para o Rio Previdência e também a aplicação do Rio Previdência, porque a lei diz que tem que ser para pagar a folha de aposentado e pensionista. Então precisa ter desse programa de trabalho no orçamento de 2015. Outra emenda obriga o governo a informar todos os valores transferidos no portal de transparência do Estado. Essa emenda foi colocada por nós justamente para a população ter acesso ao que está acontecendo, tanto no governo, na transparência do governo do Estado, quanto na Assembleia Legislativa. O plenário começou a discutir a proposta de emenda constitucional que aumenta de 70 para 75 anos a idade limite para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos do Rio. A PEC, apresentada pelo deputado Luiz Paulo, vai passar por mais uma votação em plenário e precisa ser aprovada por pelo menos 2/3 dos parlamentares para entrar em vigor. Nós queremos que o funcionário público possa escolher se quer ir para casa aos 75 ou antes. Aprovada a emenda constitucional, isso vai ser possível, desde que regulamentada por uma lei complementar de origem do Executivo, porque aí tem que se mexer no estatuto do funcionário público. Enquanto essa lei complementar não ocorre, nós fizemos uma emenda nas disposições transitórias, como houve no Congresso Nacional, para que o mundo do judiciário, isto é, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria, possam desde já optar por aposentar-se aos 70 ou aos 75. Outra proposta de emenda à Constituição acrescenta às atribuições da Alerj a responsabilidade de aprovar o tombamento de áreas ambientais, ecossistemas e a conservação do patrimônio histórico e cultural.
A PEC do deputado Paulo Ramos também precisa de mais uma votação em plenário. Na Constituição do Estado não consta essa competência. Dependendo, vamos dizer, da complexidade ou das disputas ou do bem tombado, surge sempre, por vezes, a invocação de que é inconstitucional, que o deputado não tem poderes para tombar, nem para destombar. Então desde 2008, a emenda eu apresentei em 2008, para eliminar qualquer eventual vício, ou para impedir que alguém suscite o vício. No expediente final, o deputado Márcio Pacheco defendeu a construção de um centro de tratamento público para autistas. O centro específico vai poder dar a possibilidade dos pais e mães buscarem um diagnóstico inicial, precoce, e, obviamente, buscar também a oportunidade de que as famílias conheçam melhor a maneira de tratar seus filhos. De cada 68 crianças, nasce um com autismo. O deputado Flávio Serafini cobrou mais atenção da Prefeitura de Niterói para o atendimento de pacientes da saúde mental. O Ministério Público ajuizou uma série de ações para que a Prefeitura cumpra com seu papel constitucional e federativo de oferecer essa assistência na área da saúde mental, e nós estamos acompanhando essa situação e nos mobilizando para que o sistema de saúde mental da nossa cidade, Niterói, volte a funcionar numa situação minimamente digna. O deputado Tio Carlos pediu rapidez na aplicação dos recursos da Prefeitura do Rio no Jardim Zoológico da cidade. O prefeito já sinalizou de forma imediata obras no montante de 10 milhões para que possa dar maiores condições, não só para o usuário, por exemplo, bilheteria, só tinham 4, eles funcionam de forma de container quando precisam abrir maiores, então vai ser ampliada a questão da bilheteria, a questão da acomodação dos animais também, teremos reformas em algumas áreas, isso é tudo muito importante, e nesse sentido nós temos a capital cultural do país, teremos aí uns grandes eventos onde todos vão visitar as áreas turísticas da nossa cidade, então é importante que o prefeito possa de forma, exatamente, já liberou a verba, precisamos que a obra seja licitada e que ainda esse ano é um compromisso daqueles profissionais que lá estão. O deputado Eliomar Coelho criticou a proposta da Secretaria de Transportes de utilizar a biometria para identificar passageiros. Primeiro, nós temos já uma experiência colocada em prática na cidade de Niterói que não deu certo, não é? Não deu certo, porque a biometria é você chegar e aquela identificação com o dedo, aí você já pensou os idosos, a dificuldade, então é um verdadeiro horror, então não é isto daí. E o que acontece é o seguinte, isto daí está sendo apresentado como proposta para tentar impedir as fraudes que estão existindo no sistema de transporte, mas essas fraudes não é o usuário que é responsável por ela, entendeu? Se tem usuário aqui ou acolá que faz alguma trapaça, pode ficar certo que isso é de pequena monta. O deputado Anderson Nogueira falou sobre a inclusão de novos municípios na Lei de Tributação Especial do Estado. Eu acredito que os municípios de Nova Friburgo e Teresópolis têm tudo para serem incluídos e o município de Araruama tem possibilidades também. Com relação ainda à questão das dívidas dos municípios, que está sendo tratado diretamente pelo deputado Luiz Paulo, e na combinação, as comissões de tributação e a comissão de assuntos municipais é que tratarão dessa força-tarefa. Uma, 60 dias de prazo, e a outra com 75 dias. 15 dias para que o Estado se organize, mais 60 dias para que apresente uma proposta. O deputado Zaqueu Teixeira pediu investimentos do governo na área de segurança pública no município de Queimados. Estamos fazendo essa exigência ao governador e ao secretário de Segurança que tome providências para que possa garantir o ir e vir dentro da cidade de Queimados, que é uma cidade pacata, uma cidade com características interioranas que todo mundo se conhece e hoje ela está invadida, sendo controlada pelo tráfico de drogas. A queda na arrecadação de royalties de petróleo, que causa prejuízo aos municípios produtores, foi lembrada pelo deputado Luiz Paulo. Os repasses do royalties dão um prejuízo de aproximadamente 50% da arrecadação que eles tinham. Em alguns municípios era a arrecadação principal, mas em outros, que não era só a principal, também houve a redução fortíssima do ICMS, como também do Estado, né? E a arrecadação do Imposto sobre Serviço, que é
uma arrecadação típica dos municípios. Já o deputado Jânio Mendes anunciou que vai criar uma frente parlamentar em defesa dos municípios produtores de petróleo. A frente ela tem como objetivo construir políticas públicas em proteção a esses municípios no momento de crise. Criar alternativas que protejam as receitas municipais e criar saídas para o grande embaraço que os prefeitos se encontram quando não conseguirão atender ao requisito básico da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é cumprir a receita corrente líquida por um fator alheio à sua vontade. O deputado Valdec Carneiro definiu um plano de ação para a CPI do crack instalada na Alerj. Em primeiro lugar, diagnosticar, traçar um quadro geral do problema, que é um dos maiores problemas de saúde pública no nosso estado. Além disso, apurar responsabilidades, que órgãos, que autoridades, que instâncias do poder público deveriam estar atuando de certa forma e não o estão fazendo. E principalmente, eu diria, apresentar alternativas, oferecer contribuições, ser uma CPI propositiva, não apenas investigativa, para que a gente possa juntos, construir, superar esse problema que afeta hoje um número muito grande de pessoas em todos os bairros e regiões do estado, atinge muito as crianças, os adolescentes, os jovens. Nós estamos perdendo gerações por causa do crack. Portanto, é preciso enfrentá-lo não como um problema de polícia, mas um problema de saúde pública que tem implicações na assistência social, na prevenção, envolve, portanto, educação, cultura, esporte e, sobretudo, nas políticas de reinserção do ex-usuário na sua vida social e na sua vida profissional. Há 2 meses, no comando da Escola do Legislativo Fluminense, o deputado André Siciliano apresentou um balanço do trabalho realizado. Já iniciamos o pré-vestibular social, são 300 alunos, um bonito projeto da Alerj. Nós fizemos agora uma parceria, ampliamos a parceria com o CCERJ e CEDERJ. Vamos ter 2 cursos de extensão de 30 horas nos 32 polos do CEDERJ. 32 polos existentes funcionando no estado do Rio de Janeiro. Serão 2 cursos onde nós vamos ministrar para as câmaras municipais e para o executivo municipal orçamento e técnica legislativa, para que a gente possa ter o acompanhamento dos funcionários, do orçamento e também do próprio legislativo. O deputado Conte Bittencourt pediu à Comissão de Transportes que realize uma audiência pública para ouvir a concessionária que opera as barcas. Nós fizemos há 3 anos atrás uma profunda alteração nesse contrato, que foi uma revisão plena, 60% de aumento, investimentos de recursos públicos naquela operação. Mudou-se o escopo do contrato para se atender à necessidade de um equilíbrio tarifário. Como é que 3 anos depois a concessionária vem com essa história de um novo aumento para se ter um novo equilíbrio, apontando prejuízo de 120 milhões? É uma questão que precisa ser muito aprofundada por esta casa, acompanhada pelo Poder Concedente e pela Getransp. Nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto da deputada Lucinha, que autoriza o governo a criar o regime especial de atendimento de emprego e renda para mulheres vítimas de violência conjugal. O objetivo da proposta é garantir a inserção delas no mercado de trabalho. O texto garante 20% das vagas de cursos de capacitação e qualificação profissional oferecidos pela Secretaria de Trabalho do Estado. E também 20% dos encaminhamentos mensais feitos pelas agências de trabalho do governo para as vagas em empresas. As mulheres que passam por essa dificuldade, elas têm que ter o apoio do poder público, o apoio do Estado. E esse projeto de lei que foi aprovado hoje aqui na casa, ele é fundamental, que vai dar oportunidade às mulheres que sofrem de violência dentro das suas casas, dos seus companheiros, dos seus maridos, delas terem o acesso ao mercado de trabalho. E aí o Estado, cabe ao Estado, através dessa lei, disponibilizar 20% das vagas de curso de qualificação profissional para que essas mulheres possam ser inseridas novamente no mercado de trabalho. Os ferros velhos, empresas de transportes, borracharias e lojas de materiais de construção podem ser obrigados a adotar medidas de prevenção à dengue. O projeto dos deputados Chiquinho da Mangueira e Luiz Martins prevê ainda a adoção de campanhas educativas nestes locais. A proposta foi aprovada em segunda discussão e segue para sanção ou veto do governador.
Já os hospitais, delegacias e centros de atendimento social vão ter que divulgar o serviço Viva Voz 132 do governo federal, que orienta sobre os riscos do uso de drogas. O aviso deve ser feito com placas, cartazes ou adesivos instalados em locais de grande visibilidade nos estabelecimentos. A proposta do deputado Samuel Malafaia segue para sanção ou veto do governador. Ninguém sabia disso. Que tem um telefone, tem um disque, né? Disponível, esse número 132, que você pode ligar do telefone fixo ou do seu celular sem cobrar nenhuma taxa. É um serviço do governo federal, onde tem pessoas numa universidade que ficam lá no Rio Grande do Sul, 24 horas por dia, conhecedoras de problemas de dependência química a cadeia de problemas que isso traz para a família e para a sociedade. Então qualquer pessoa pode ligar a qualquer momento, 24 horas por dia, para o 132 e perguntar, escuta, o que a cocaína faz? Eu tenho a desconfiança que meu filho está usando maconha. E lá vão dar toda a informação técnica, balizada, e inclusive oferecer o serviço de atendimento para a internação. Os presídios femininos e masculinos do estado do Rio podem receber cursos profissionalizantes. A proposta do deputado Dica determina que os cursos oferecidos sejam escolhidos pelo governo de acordo com o gênero e a demanda de mão de obra. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. A gente quer proporcionar essas pessoas para se socializar. A gente entende com esse projeto que ao profissionalizar, ao darmos mais educação, preparar eles, os detentos, para uma vida melhor aqui fora, certamente nós estaremos dando oportunidade. As operadoras de celular podem ser proibidas de cobrar pela segunda chamada do mesmo usuário, caso a ligação anterior tenha sido interrompida. A proposta do deputado André Siciliano foi aprovada em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Hoje há um abuso por parte das operadoras de telefonia, que o cliente, às vezes, no deslocamento de uma calçada para outra, a ligação interrompe, cai, aí ele liga de novo e paga de novo outra chamada. Então, esse projeto prevê que, se o cliente retornar entre o intervalo de 2 minutos, ele não pagará essa nova chamada. Nós estamos usando o Código de Defesa do Consumidor para proteger os clientes da telefonia. Produtos de origem animal ou que tenham sido produzidos com métodos que utilizem animais devem exibir estas informações no rótulo para conhecimento do consumidor. Os estabelecimentos comerciais vão ter 1 ano para se adaptar à nova regra ou podem ser multados. A proposta do deputado Paulo Ramos ainda precisa ser aprovada em mais uma votação em plenário. No expediente final, os deputados Valdec Carneiro, Tio Carlos e Dr. Julianelli falaram sobre a visita da Comissão de Educação ao Colégio de Aplicação da UERJ, que atravessa dificuldades e ainda não retornou às aulas para todas as turmas. Funciona hoje com cerca de 50% do efetivo docente com o que funcionou no ano passado, já que os professores contratados que atuaram em 2014 tiveram seus contratos rescindidos por determinação judicial. As vagas de concurso autorizadas e os concursos já realizados ainda não repuseram esse efetivo docente e a autorização da reitoria foi para que apenas 50% das necessidades do colégio fossem atendidas, o que não vai resolver por completo a normalização, das atividades letivas no colégio. Então, a primeira medida, o primeiro encaminhamento é a recomposição imediata do efetivo docente. A ação da comissão é de provocar exatamente o reitor da UERJ que explique por que está acontecendo. Sabemos lá da falta de professores, as próprias mães também apresentaram uma série de reivindicações que nós precisamos cobrar para que realmente essa população, principalmente as crianças, não sejam prejudicadas. A proposta primeira é exatamente a contratação dos professores concursados para dar o início imediato às aulas. E caso esses professores não supram, que se volte a utilizar o professor não concursado, o professor temporário, para atender a demanda nesse momento e os alunos não ficarem sem aula. O deputado Eliomar Coelho falou da importância do desenvolvimento de políticas públicas integradas para a região do Arco Metropolitano. A grande preocupação que eu acho que deva existir é a forma como você deva ocupar aquela área. É uma área mais ou menos cerca de 1 milhão de metros quadrados, é muita coisa. Então é necessário que haja um planejamento territorial, não é?
Planejamento territorial onde você trabalha desde a questão fundiária, a questão de conceber como que aquilo dele deva ser ocupado, como que deva existir a política de uso e ocupação do solo, ou seja, tudo de forma planejada. Se não houver planejamento, a definição dos parâmetros urbanísticos, o que você vai construir ali, e em cima daquilo que você está achando que vai construir, como que você deva definir a infraestrutura para atender todas as demandas daquilo que você vai construir. O deputado Jânio Mendes demonstrou preocupação com as cidades que dependem dos repasses dos royalties de petróleo. Houve um gasto exagerado, uma preocupação com o futuro. E hoje as cidades pagam a conta. Não dá para jogar para a população a conta da irresponsabilidade dos governantes na gestão dos recursos públicos. Então, isso precisa ficar claro. A crise é um momento em que a gente precisa aprender, precisa crescer, né? E nessa hora é preciso que tenhamos essa responsabilidade. A crise na Petrobras foi apontada pelo deputado Luiz Paulo como um dos principais fatores para a queda na arrecadação do Estado do Rio. Tudo aquilo que é possível a Assembleia fazer, ela está fazendo. E os governos, eu estou falando no plural, portanto vai ser o governo do Estado com os governos das prefeituras, independente até das diversidades partidárias aqui existentes, temos sido firmes no sentido de promover essa recuperação. Mas tem que ficar claro para o governo federal, para o Congresso Nacional, que não tem saída da crise sem a Petrobras funcionar a pleno vapor. Até porque ela é responsável por 12% do PIB nacional e por 1/3 da economia do Estado. E a deputada Tia Ju falou sobre os próximos passos da Comissão da Criança, Adolescente e Idoso. Nós queremos realizar audiências públicas e fóruns de debate para encontrarmos em conjunto, porque eu penso o seguinte, o problema do Degase vem se arrastando durante anos e a questão não é só Degase, envolve todos os órgãos competentes que respondem pela garantia de direitos da criança e do adolescente.